Boa tarde, caros seguidores do canal Termos da Justiça. Gustavo Santos Lins, jurista, constitucionalista e pesquisador. Venho através deste vídeo informar, expor sobre o vídeo anterior, onde foi suscitado uma tratativa, uma dúvida constitucional sobre a construção de uma obra religiosa. A obra essa que foi utilizada de verbas públicas, Então, no vídeo anterior, eu estive em visita à citada obra e fiz, na oportunidade, tive um questionamento, fiz um vídeo, e esse vídeo, agora que vos falo, tem o intuito de esclarecer, sobre o entendimento legal, jurisprudencial e doutrinário acerca da tal questão. Vamos lá. O questionamento que me fizeram: pode construir uma estátua com referência a certa religião, uma vez que nosso Estado, a Constituição Federal de 1988, garantiu que nosso Estado é um Estado laico, ou seja, é um Estado que permite a qualquer cidadão ter sua religião, ter sua livre escolha e ter a proteção por parte do Estado, O artigo 5º, ele diz perfeitamente que a todos é garantido, a liberdade de crença, de religião, e cabe ao Estado a proteção. Mas vejam, partindo do questionamento que foi feito à minha pessoa, o Estado, ele tem a obrigação de proteger, mas ele tem um dever de intervir. Quando eu falo intervir, eu não falo em regrar, porque, veja, a Constituição garante a todos, em seu artigo 5º, vários direitos, inclusive o direito à liberdade, que exatamente essa liberdade de crença, a liberdade de religião, a liberdade de escolha pela religião, ela é uma espécie do gênero liberdade. Quando a gente fala em liberdade, a gente pensa em liberdade de locomoção, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de livre escolha sindical, liberdade de associação, inúmeras liberdades. Eu não vou aqui citar porque são muitas. O que me importa ater-se no momento é explanar sobre a questão da utilização de verba pública para a construção de uma estátua religiosa. Pois bem, vamos lá. Existem dois princípios na Constituição Federal, o primeiro princípio, que é o princípio da liberdade, e o segundo princípio, que chama o princípio da supremacia do interesse público, certo? O que acontece? Respondendo de forma objetiva e depois fundamentando, pode sim, viu, gente? É perfeitamente possível a construção de uma estátua religiosa, desde que observe alguns requisitos. E diga-se de passagem, não é regra, é exceção das exceções, certo? A discussão não é só sobre questão de construção acerca de obra religiosa. A questão vai mais além. A discussão doutrinária, jurisprudencial, ela fala também sobre símbolos religiosos utilizados em repartições públicas.
mas isso vai ser tema de outro vídeo. Então vamos lá. No artigo 19, parágrafo 1º da Carta Magna, que é a nossa Constituição da República, diz o seguinte: diz que o Estado é vedado ao Estado estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter-lhes com eles representações, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então percebam, pessoal, o artigo 19, parágrafo 1º faz uma ressalva, certo? É aí a exceção. Ressalvada a colaboração de interesse público. Não esqueçam disso, pessoal. O coletivo, por mais que nós tenhamos um Estado laico, por mais que nós tenhamos liberdade de crença, de sexo, de religião, seja a liberdade que for, mas o interesse público sempre vai estar prevalecendo como fator de mediação não, equilíbrio dessa balança. Então veja, essa disposição é negativa, ela impõe uma proibição estatal, mas o constituinte originário, que ela está na Constituição como forma originária, ou seja, ela vem desde a Constituição, ela não é emenda constitucional. O constituinte originário escolheu colocar essa ressalva, certo? Então, pessoal, a estátua de Santa Rita de Cássia, na cidade de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, ela foi construída, ela teve verba pública, sim. Ela é constitucional. Ela feriu alguma norma legal, alguma lei federal? Ela feriu a Constituição? Não. Exatamente devido à ressalva que contém no artigo 19, parágrafo 1º, onde estou aqui com ela na minha frente, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então a colaboração, teve dinheiro público na obra? Sim. E gostaria também de citar aqui um trecho do Ilustríssimo Pontes de Miranda, que define o seguinte: o que é subvencionar? A palavra é um pouco complicada, mas até subvencionar. Subvencionar é concorrer, Subvencionar no sentido no sentido da palavra, no sentido teológico da palavra, concorrer. Então, Pontes de Miranda define como subvencionar como concorrer com dinheiro, outros bens da entidade estatal, para que se exerça atividade religiosa. Ou seja, no caso em questão, não há de se falar em concorrência. Pelo contrário, há que se falar numa questão chamada supremacia do interesse público, que por sua vez está também amparada e protegida pela ressalva do artigo 19, parágrafo 1º, onde diz que onde diz exatamente que a ressalva na colaboração do interesse público, entende? Tem vejamos, vamos partir para uma análise social. Tem prejuízo? Não. A economia hoje religiosa, turística, seja da natureza que for, ela alavanca um município, um estado, ou a própria União.
Então não há que se falar em prejuízo. Pelo contrário, há que se fará interesse público. Será que o Estado, por mais que não possa fazer menção a algum tipo de religião, né? Devido a nós temos um Estado laico, a laicidade do Estado, que significa exatamente que a religião, ela não pode, o Estado não pode ditar qual religião o cidadão brasileiro deve seguir, né? Pelo contrário, ele tem dado total liberdade, uma liberdade que quase que absoluta, quase, porque, claro, respeitado o interesse público, respeitado algumas situações pontuais que não venha a usurpar, né, a prejudicar o direito do outrem, do próximo. Mas claro, fora isso é perfeitamente possível. Então o Estado, veja bem, ele tem a Constituição foi impositiva ao Estado e disse: poder público, Estado, garanta a liberdade e proteja a liberdade de religião. Ao passo que a Constituição disse: Estado, proteja o coletivo, garanta o coletivo, porque nós temos vamos usar a expressão, uma filosofia social onde a maioria, somos um Estado democrático de direito, a maioria prevalece. Então, o interesse público, né, em suas várias vertentes, na economia, até na capacidade de gestão pública do município, né, a Constituição de 1981, como é uma Constituição muito cidadã, então ela garante, protege e ao mesmo tempo ela faz uma ressalva. Então, pessoal, para não, sem mais delongas, para não ser muito repetitivo e ser um pouco objetivo, né? Porque o assunto ele não se exaure aqui, é muito grande, e para o vídeo não ficar muito longo, gostaria de explicar sim que foi uma obra construída legalmente, se observou fatores constitucionais, fatores procedimentais, né? E perfeitamente possível. Inclusive, gostaria de parabenizar juristas, doutrinadores, o público em geral, né, os estudiosos da ciência jurídica, que entendem dessa forma, porque pessoalmente é uma posição também que eu entendo. Tem muitos outros assuntos sobre religião, sobre questão de cultos religiosos, sobre questão de símbolos religiosos em repartições públicas, mas em outro vídeo, pessoal, eu irei gravar, irei falar um pouco, tá bom? Desde já agradeço a visualização, a paciência. Meus vídeos são um pouco longos, mas porque procuro tratar do aspecto tanto jurídico como social. Termos da Justiça tem esse objetivo. E tenham um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.